Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Kakou no Linazuki, também conhecido como A Couple of Cuckoos. E o objetivo desse vídeo é falar o que eu penso sobre esse anime, os pontos positivos e também os pontos negativos e tentar te dizer se vale a pena ou não ver essa obra, que vai ter a segunda temporada agora. Inclusive, quando você ver esse vídeo, é bem provável que o primeiro episódio da segunda temporada já tenha sido lançado. Mas se você quiser saber mais sobre essa obra, vem comigo e bora lá! E galera, antes de ir para o assunto principal do vídeo, só aquele pedido rápido. Se você gosta dessa obra e se quer apoiar o nosso trabalho, deixa um like, deixa um hypar porque ajuda demais. E você também me incentiva a trazer mais vídeos sobre a obra. Mas dito isso, vamos falar sobre A Couple of Cuckoos. E esse anime se trata de uma comédia romântica com harém. Então não é todo mundo que vai gostar dele, vão ter pessoas com várias ressalvas. Mas sim, ele tem o gênero harém e conta a história de dois protagonistas, se é que podemos dizer assim. Um que era um garoto normal, filho de uma família de classe média, um cara todo normal, e de uma garota que era de uma família extremamente rica e que ela já estava prometida em casamento com uma pessoa que ela não conhecia. O que deixou, obviamente, ela muito puta e muito furiosa, porque, né, nos dias de hoje isso é um absurdo. Mas como ela estava prometida para alguém, e ela não tinha muito como enfrentar o pai dela, ela começou a tentar pensar em meios de evitar o casamento, a fazer algumas loucuras. E é nesse momento que ela encontra, por acaso, o protagonista. E até tem uma cena muito doida, porque ela estava em cima de uma ponte, tipo, em cima... não é em cima da ponte mesmo, quase, tipo, na beira da ponte, quase se jogando. O que assustou o protagonista, gerou uma cena até bem engraçada, bem doida, porque ele achou que ela ia se matar, mas não era a intenção dela. E aí gerou toda uma situação engraçada e eles começaram a se aproximar aos poucos. E aí a garota teve uma grande ideia. A ideia dela foi muito boa. Ela falou assim: pô, tem esse idiota de classe média aqui, que ela é ricona, né? Eu vou usar esse cara e falar que ele é meu namorado para meus pais. Pra dificultar, pra falar, não, eu tô gostando de um cara, aí eu vou ter mais alguns argumentos, talvez meu pai fique com pena de me separar. Eu vou inventar esse caô. E aí, beleza, ela inventa o caô, fala que tá namorando, tenta tirar uma foto ridícula com ele lá, e assim o anime vai andando. Só que pra tristeza dela, pra desgraça dela, na verdade, ele era o cara que o pai dela queria que ela casasse de qualquer jeito. Ou seja... se fodeu. Ela foi tentar dar um nó no pai, só que ela pegou o único cara que ela não poderia, que era realmente o cara que o pai dela queria que ela noivasse. Então ela meio que se ferrou e ficou sabendo disso num jantar. E a cena, enfim, foi muito engraçado. Todo esse início da obra é muito bom e muito comédia. E no meio dessas descobertas todas, eles também descobrem que, na verdade, eles foram trocados de família. Porque o garoto, que teoricamente é um cara de classe média, filho de pessoas normais ali, na verdade é o filho do ricão. E a garota, a Erika, ela que é filha, teoricamente, do ricão, não é. Ela, na verdade, é filha dos caras de classe média. Eles foram trocados, sem querer ou talvez não. E por isso, inclusive, que o nome do anime é, tipo, A Couple of Cuckoos, tipo um casal de cucos. Porque, assim, só uma curiosidade aleatória. Cuco é um passarinho. E esse passarinho é muito retardado, é muito doido. O que ele costuma fazer? Ele não quer cuidar dos filhos. Né? Ele é bem complicado. Ele não quer cuidar dos filhos, então ele faz uma coisa chamada parasitismo familiar, uma coisa assim. Eu não sou biólogo, não sei exatamente o que é. Mas ele simplesmente vai no ninho de um outro pássaro, coloca o ovo no ninho do outro pássaro. Aí o pássaro, meio burro, não consegue contar os ovos, acha que, né, não tem nada demais aqui não. Aí ele choca o filho do cuco. Entendeu? E às vezes o filho do cuco é tão Zé Ruela que se ele nascer antes, ele derruba os outros ovos pra ele ter atenção só pra ele. Olha que coisa doida. A natureza, cara, é uma parada muito bizarra. Aí ele a mãe cuida dele como se fosse filho dele, depois ele dá no pé e faz isso eventualmente em outro caso. Então é porque o Cuco tem essa mania de botar o ovo no ninho de outro cara, é que botaram o nome do anime de A Couple of Cuckoos, um casal de cucos, porque eles foram trocados dos ninhos, das famílias. Entendeu? Essa meio que é a lógica por trás do anime, eu acho. Pelo menos foi a interpretação que eu tive. Se tiver alguma diferente, é só deixar aqui nos comentários. Mas falando nisso, eu não sei o que acontece se o passarinho, o dono do ninho, perceber que o cuco não é filho dele. O que será que acontece? Mas é assim que o anime vai se desenvolvendo, mas logo depois eles colocam uma outra personagem que de início agrega muito também, que é a Hiro, que é essa garota de cabelo meio roxo, lilás, sei lá que cor é essa. Mas ela também
entra no jogo porque ela é a verdadeira paixão do protagonista. É dela que ele realmente gosta. E ele vê ela como um tudo ali, porque ela é super boa em nota, em esportes e tudo mais. E aí ele desafia ela, eles começam meio que um relacionamento também. Só que o relacionamento dos dois é um pouco diferente. E nesse momento, essa fase inicial desse anime, eu tenho que te dizer, é boa pra quem gosta do gênero, lógico. Se você não gosta de comédia romântica pastelona com elementos de harém, embora eu acho que o final não vai ser harém, mas se você não gosta disso, obviamente você vai ver só pra passar raiva, porque ele é uma comédia romântica padrão com harém, e é isso, você tem que saber o que você tá buscando também. Mas dentro desse gênero, ele começa muito bem. É muito divertido o início e a apresentação dos personagens são interessantes, porque ele abriu um leque de possibilidades tão legais. Porque, por exemplo, sabe aqueles animes que fazem triângulos amorosos ou às vezes uns polígonos amorosos ali onde tem outras pessoas também e gera uma cena, uma coisa meio dramática e interessante, sabe? Esse anime tinha de tudo pra fazer isso, porque tinha a garota que ele realmente gostava, mas ela também revela que ela tá noiva e não se sabe de quem ainda, não no anime, talvez, não sei se no mangá já revelaram, até onde eu vi não tinham revelado, que eu não tô acompanhando o mangá, os capítulos mais recentes, mas eu não sei se revelaram, mas a garota que ele gosta também tá noiva. Agora, se for com ele, vai ser um plot muito merda, mas eu não acho que não é isso não. E aí tem ele que gosta dela, ela que tá noiva de alguém, e essa outra garota, que é a Erika, que foi trocada com ele. Que obviamente no início eles não se gostam, mas que você vê que eles vão se aproximando e isso é óbvio. Então, e também tem um amigo dele na história. O que teria tudo pra gerar uma situação muito interessante e o desenvolvimento inicial realmente é muito bom. Depois eles também colocam uma irmã do protagonista, que é a irmã de criação. Na verdade, ela tá desde o início, mas ela começa a ganhar um pouco mais de destaque um pouco mais pra frente e não é nada que vale a pena comentar porque ela é um saco. Porque, sério, ela passa de todos os limites de chatice. Porque, assim, nós estamos acostumados dos animes com tsunderes, aquelas garotas exageradas, com reações over, muito assim, do nada, quando contrariada ou colocada em situações constrangedoras e tal. Mas ela só é chata o tempo inteiro. Ela é atravessada o tempo inteiro com o irmão. Tipo assim, é uma coisa muito chata. É assim, é demais, sabe? É o tempo inteiro e nem é engraçado. Então, essa criatura aqui, eu nem vou falar muito dela porque é muito chata. É uma escória, horroroso. Não acrescenta em nada. Seria melhor fosse um triângulo amoroso ali e tá tudo certo. Então, até esse momento, eu te contei das partes que eu mais gostei. Tirando a Sachi, que é essa irmã dele, que é um saco. Mas fora isso, o início é muito interessante, ele é muito promissor, a comédia cai muito bem e o romance parece que vai se desenvolver por um drama, por aquelas coisas meio toradora que tem, sabe? Um que gosta do outro e eles vão se descobrindo aos poucos. Eu achei que ia sair uma coisa dessa e o começo realmente é muito promissor, além de que tem personagens que são interessantes. A Erika, embora seja uma patricinha totalmente dependente dos outros, meio doidona também, ela é simpática. Dentro da função dela na obra, se você trazer ela pra vida real, fica um pouco complicado. Mas na obra ela cai muito bem. O protagonista de início também, você entende as reações dele, às vezes ele é exagerado, às vezes ele é meio bocó, mas via essa situação que ele tava, fazia algum sentido. E a garota, aquela que ele gosta, a Hiro, ela também é bem interessante porque ela é competitiva, ela quer competir com tudo. Assim, qualquer coisa que ele faz, ela quer ser melhor, eles ficam brigando, é até interessante, então começa muito bem. Mas as minhas queixas começam logo depois que passam-se os primeiros episódios, os primeiros 10 episódios. Porque esse anime cai no mesmo problema que praticamente toda comédia romântica e principalmente aquelas que tem harém começam a cair. E então essa crítica a esse anime não é também exclusivo dele, é exclusivo de praticamente toda a obra do gênero, que é uma coisa que eu acho que eles deveriam mudar. E o primeiro ponto negativo e o maior é a enrolação. Sério, é só ter uma comédia romântica que faz sucesso, que o cara começa, ou a mulher, não sei, começa a enrolar, começa a deixar a obra devagar. É como se ela quisesse pegar aquela obra que tá fazendo sucesso e congelar ela, e manter ela daquele tipo no formol, por anos. Sendo que não faz o menor sentido você ficar enrolando tanto. Mas o cara provavelmente quer ganhar dinheiro, tá vendendo, ele vai ficar enrolando. E isso, na real, acaba estragando a obra, porque parece que ela tá literalmente congelada. E aí o autor se vê numa bifurcação, porque ele tem duas opções aí. Se ele quer congelar, ele tem que escolher uma das duas. Uma, nada acontece, ele vai ter que fazer filler, besteira o tempo inteiro, aí ninguém aguenta.
Ou 2, ele vai ter que fazer o que o Oswaldo aqui chama eu chamaria de montanha-russa, ele chama de roda gigante. Que é o quê? Tem um momento lindo, um momento tal, parece que eles vão crescendo, o casal vai se desenvolvendo e do nada parece que eles esqueceram tudo. Tipo, e começa a acontecer isso. Você vê momentos, principalmente com a Erika, que o protagonista e a Erika, que é a protagonista mesmo, eles vão se desenvolvendo ali, você vê, pô, tá indo. Aí, do nada, eles estão negando que gostam do outro e volta meio que estaca zero. Então, eles ficam presos nesse looping e não anda. A história simplesmente não anda. E o resultado disso é óbvio, cansa pra caramba. Uma coisa que eu acho que os autores, de forma geral, deveriam trabalhar melhor são fases do anime. Sabe, o anime deveria ter fases, momentos. Só que eles querem, literalmente, é o que eu falei, querem congelar a obra do jeitinho que tá pra não perder nenhuma clientela, pra não desagradar ninguém. O que é muito ruim, porque o ideal seria assim, pô, imagina essa situação aí, que tem as 3 pessoas que são concorrentes pelo coração do protagonista, que é a Erika, que é a protagonista mesmo, que é legal, a Sachi, que é a irmã dele, e a Hiro, que é a garota que ele gosta. Ele poderia, uma fase 1, tá naquela, olha, ele gosta da Hiro, mas ela tá comprometida com alguém também, nem ela sabe quem é também, olha a doideira, e aí entra a Erika. A primeira fase é ele conhecendo a Erika, se aproximando dela, entendendo, sei lá, ou ficando às vezes chateada com a Hiro ou não. Enfim, desenvolver toda essa parte. A segunda fase pode ser a dúvida. Ele tá em dúvida entre uma e outra. E aí poderia ter uma terceira fase, onde, por exemplo, ele já escolhe uma ou está muito inclinado para uma e já eliminou uma outra pessoa. Aí, vamos dizer, se ele eliminasse a Hiro, e ela tem uns comportamentos às vezes meio estranhos, tipo, ela contou um segredo da irmã do protagonista pra ele, que ela pediu pra ela não contar. Ela tem uns comportamentos assim. Trabalha essa parte um pouco maquiavélica dela, começa a colocar, sei lá, ela meio enciumada com a Erika, fazendo ações um pouco complicadas, um pouco polêmicas ali, botando ela meio como uma quase megerinha. Enfim, assim, você vai desenvolvendo, você vai fazendo etapas. Uma etapa onde eles vão estar namorando, aí quando eles estiverem namorando, ou depois que ele já descartou uma, aí a irmã dele poderia, a irmã de criação, não a irmã de sangue, poderia entrar como alguém que, pô, eu gostava de você, fazer um drama dela, mas criar etapas. Então, nesse exemplo que eu criei aqui agora, no caso da Hiro, ser meio que encarnar meio que uma vilã da história, seria uma coisa interessante. Ela começar a ficar um pouquinho megerinha, começar a jogar um pouco baixo porque gosta dele, coisas que acontecem. Mas eu sinto que os autores, de forma geral, eles não fazem isso porque eles não querem desagradar a fanbase de personagem. Cara, isso começa a ficar estranho, porque assim, tudo bem que a autora não fez ela provavelmente para ser uma vilã ou coisa do tipo, mas ela fez para ter um arco e acabar. Só que ela fica enrolando o arco e nada acontece. Então, se ela pelo menos tem uma ideia dessa e coloca uma outra característica na Hiro, por mais que desagrade a fanbase dela, fazer o quê? Paciência. Né? Tipo, não dá pra ficar se baseando completamente sempre no que a audiência vai achar. Tem que ser original, pô. Algumas pessoas vão preferir assim, outras não. Quem não gostar, paciência. Mas eu sinto uma certa covardia de inovar nesse aspecto. Sabe, de pegar uma pessoa que pode ser uma queridinha do público e falar, não, essa pessoa pode sim ser má. Ela pode ter enganado todo mundo, vai ter um plot ali mesmo. Faz parte. Outra coisa é que, assim, todo mundo gosta do protagonista. Aí tem um outro amigo dele lá, por que não colocam ele ali no meio de alguma forma? Tipo, como eu falei do Toradora, que tinha 2 caras, 3 meninas. E aí acontecia, assim, tipo, de um gosta do outro gosta do outro, e tinha toda uma situação que eles tinham que se arranjar ali naquele meio. Né? Mas não, aí só fica o protagonista, o resto dos caras é só alívio cômico ainda dos mais bobos, né? Então acho que poderia trabalhar um pouco melhor isso. E como eu falei, não é só o Cup of Cuckoos, é praticamente toda comédia romântica com harém. E só pra vocês terem uma ideia de como o ritmo tá devagar, na primeira temporada foram lançados 2 mistérios. E a primeira temporada teve 25 episódios. Nenhum dos 2 foi respondido. E depois eu, tipo assim, eu continuei um pouquinho depois do mangá e não teve resposta. Por exemplo, quem é aquele irmão, o irmão de verdade do protagonista? Ao que tudo indica, ele quer destruir a companhia do pai e tal, quer fazer um plano meio maquiavélico ali, mas não revela praticamente mais nada além disso. E o que mais me incomoda é que a Hiro, ela declara, acho que no 2º ou 3º episódio, que ela é noiva. No 25º episódio, ninguém sabe quem é o cara. Então isso indica um pouco que a história não tá andando. Ah, mas tem que ter sempre um mistério. Cria novos. Né? Manter o mesmo por tanto tempo fica um pouco esquisito. E dá a impressão que tá enrolando.
a Deus dará, o que é um problema. Então eu fiz a grande reclamação, que eu falei que é comum em vários animes de comédia romântica com harem. Mas agora eu vou fazer uma outra reclamação que é menor. É só uma coisa que me incomodou, não é algo que me faça dropar o anime nem nada do tipo, mas é uma coisa que me mostra que a autora, o autor, teve um pouco de preguiça de pensar um pouco pra fazer um draminha, pra fazer um melindre ali na obra. E os dois erros, uma foi com a Sachi, que é aquela irmã dele, e outra com a Hiro. Que assim... Puta que pariu, foi complicado ver aqueles episódios, sinceramente. Eu vou explicar um pouquinho do primeiro, que foi com a irmã dele, que é a antipática, insuportável da Sachi. O que aconteceu? Veja, olha o nível da insanidade. O garoto tava lá, tinha faltado luz na casa dele, onde tá ele e a Erika morando. Aí a irmã dele também morava lá. E ele foi descer, tipo no porão, num lugar lá embaixo da casa, no escuro, porque né, ele ia pegar alguma coisa, não lembro direito. Eis que a irmã dele, que tava fora de casa, chega, sem ele ver, ele não viu ela. Aí naquilo que ele foi virar pra sair, ele esbarrou nela, mas eles não chegaram a cair. Sabe quando acontece aquelas cenas no Japão, de o cara bota a mão na parede e prensa a menina lá? Sabe aquela cena clássica dos animes? Então, só que ele esbarrou com ela, os dois quase caíram, ele caiu assim, na parede. Beleza, ele, nossa, não te vi e tal, desculpa, ele falou com ela, não, tá tudo bem. Dali pra frente ela começou a ficar mais antipática do que já é com ele. Do mais puro nada. Aí eu falei, é o quê? Como assim? Eu não entendi nada. Aí, né, teve a conversa com a Erika. A Erika, que é uma garota, que entende as garotas, ela foi dar a visão dela. Aí foi de cair a bunda. Porque foi demais. Aí ela falou assim, você sabe que ela não é bem a sua irmãzinha. O que você fez é proporcional a tomar um banho nu com ela. É o quê? Puta que... Esbarrou na menina. Ele esbarrou. Ele não fez nada. Ele quase caiu. Ele se apoiou na parede. Não teve nada. Como que ela tá comparando um esbarrão com tomar banho nu? Como que... que salto lógico foi esse que eu não entendi, cara? E aí ela falou, então a sua irmã tem muitos motivos pra ficar brava com você. Não tem. Você consegue entender uma coisa? Vamos lá. Vamos fazer um exercício de razão bem simples. Se você tá andando num lugar escuro, você não tá vendo nada, nem a outra pessoa. Aí você bate cabeça com um cara qualquer. Bom, você fala, caraca, foi um acidente. Aí doeu, ok, um pede desculpa pro outro e tudo bem. Agora, se você tá parado, chega um cara e bota a cabeça, cola a cabeça dele com você, isso já seria um assédio, já seria absurdo. Você consegue entender que é diferente? Que a intencionalidade conta? Sabe, aí depois eles tentaram justificar. Não, é porque se trata ela como se fosse a irmãzinha, sei lá o que, é uma pinóia, não tem nada a ver, não tem nenhuma conexão com a obra ali, com o momento. Foi tosquíssimo. Aí só pra ele ficar, é isso, meu Deus, vou ter que pedir desculpa pra ela. Pedir desculpa por quê, seu estrume? Não teve nada de errado. Sabe, um drama mequetrefe. Aí teve um outro caso com a Hiro, que eu falei também, foi muito bosta, muito tosco. O que acontece? Ele tava disputando nota com ela, né, pra ver quem tirava a maior nota. E aí, porque todo mundo atrapalhou o coitado. Todo mundo encheu o saco dele quando ele queria estudar. Era a Erika perturbando, era a irmã perturbando, era a própria Hiro que enchia o saco dele também. Todo mundo perturbava o moleque. O moleque teve que fazer uma série de coisas que não estavam no cronograma dele. E aí ele não conseguiu ir bem na prova. Ele ficou em 13º, de 200 e pouco. Porque não foi uma posição ruim. Aí a Hiro olha pra ele com uma cara de desprezo, tipo, fiquei decepcionada. O quê? Tipo assim, aí ele vai falar com a Erika, que é a protagonista, e ela fala, nossa, você decepcionou ela, isso foi quase uma traição. Que insanidade, cara. Como assim? O cara foi atrapalhado, foi zoado o tempo inteiro, inclusive pela Hiro, que atrapalhou ele pra caramba a estudar. E aí ela atrapalha ele a estudar, e quando ele vai mal, que decepção, sem sequer perguntar o porquê. Não, imagina, eu me daria alta, eu terminaria com aquela garota, qualquer interesse meu sumiria com ela naquele momento. Como assim, sei lá, se é uma garota mega inteligente, eu tô tirando nota boa junto com ela, estamos nós dois disputando, eu vou mal, teoricamente ela gosta de mim, eu gosto dela. A primeira coisa que eu esperaria é que a pessoa chegasse e perguntasse, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Por que sua nota caiu tanto? A primeira coisa que eu esperaria é uma preocupação, não um julgamento. Que porra é essa, cara? Da onde que isso virou normal, sabe? Tipo, eu achei muito tosco. E ainda outra falar assim, não, isso foi quase uma traição, você tem que pedir desculpa pra ela. Ela me atrapalhou, eu tirei nota baixa e eu tenho que pedir desculpa. É o quê? Isso não faz sentido nenhum. Aí ele vai lá, me desculpa. Aí ela, a Hiro, nesse ponto foi certo, falou, não, eu tenho que pedir desculpa e tal. Mas foi uma tentativa de criar um drama
podre, ridículo, horroroso. Então, sim, isso foi um episódio pra cada um desses lances. Ele não estraga a obra como um todo, mas que foi uma parada mequetrefe. Foi, cara, puta que pariu, aquilo foi muito estranho. Então tem essas mequetrecices aí no meio, então vocês têm que se conformar com isso. Mas basicamente, se eu fosse recomendar, assiste ou não assiste? Se você gosta de uma comédia romântica bem padrão com a Aren, e se você gostar das protagonistas, principalmente a Erika e a Hiro, porque ninguém em sua consciência gosta da Sachi, acho que vale a pena. Assim, embora tenha as coisas assim, que você vai ter que aguardar muito pra uma evolução, você vai ter que ligar o modo Alzheimer ali pra esquecer algumas coisas também. Mas se você curte a ideia, os quadros de forma geral, a viagem deles, onde acontecem umas loucuras, você ri um bocado, você conhece um pouco mais das personagens, se esse é seu objetivo, só diversão, sem grande lógica, sem grande expectativa por um desfecho, vale muito a pena, porque principalmente o início é muito, muito interessante, muito engraçado, e eu realmente gosto da Erika, até um pouquinho da Hiro, embora tenha algumas coisas ali, e o protagonista depois ele fica meio bundão, mas dito isso, acho que vale a pena. Eu daria uma nota assim, olha, se você gosta do estilo, assista, se não, não perde o tempo, se você gosta de coisa rápida, não é pra você, não é pra você mesmo, beleza? Mas é isso, fica aqui minha opinião sobre essa obra, espero que tenham gostado, se gostaram, deixa um like aqui, dá um hypar, e é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.